Olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se afirma que vai caçar quem propagar notícias falsas e gera um embate com o ministro Nunes Marques. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná. Tudo bem, deputado? Muito obrigado. Aliás, o senhor ficou esperando aqui para conversar conosco. A gente estava acompanhando a transmissão da nave, o brasileiro que viajou ao espaço. Muito obrigado por esperar. E eu já pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que esse clima de disputa, infelizmente, pode contaminar o cenário eleitoral? Que leitura o senhor faz disso? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriano. Eu estava acompanhando aqui o lançamento ali também, fiquei pensando... Eu não tinha muito interesse pelo assunto, mas comecei a me interessar. É quando eles fizerem voos de ida, né? Não sei se eu vou atrás de um desses para mim ou para oferecer para algumas pessoas, né? Porque o planeta está ficando um pouco chato, né? E essas decisões aí, como essa do Alexandre de Moraes, essas falas do Alexandre de Moraes é uma das razões. O que é fake news? Como é que ele vai dizer que vai caçar pessoas sobre um conceito que ainda é bastante vago, ou sem mesmo eles definirem o conceito? Fake news é uma informação errada, uma informação falsa, quando tem dolo, quando não tem dolo, porque sem essas definições, daqui a pouco a gente vai estar fechando veículos de imprensa também, que é natural que cometem erros, né? Nós temos casos clássicos aí e também diários. Então, eu acho que o debate está indo por um caminho muito perigoso e já está contaminando o cenário eleitoral com toda certeza. Até porque as decisões e as falas, elas parecem sempre muito endereçadas a apenas um dos lados da disputa eleitoral. Agora, deputado, o senhor conseguiu entender direitinho quais são as pessoas, os órgãos que estarão sendo observados neste ano de eleições com relação a fake news? São políticos, são partidos políticos também e pessoas comuns? Deveria ser desenvolvido um manual das fake news? Qual preocupação todos nós devemos ter para não sofrermos punições? Será que às vezes trocando um termo já estaríamos fora de ser caracterizado como fake news ou não? Realmente tem como verificar se uma notícia é falsa ou não e pronto? Como preto no branco? É possível verificar se uma informação é falsa. Às vezes. Porque a linha é muito tênue. Porque você pode dizer que uma opinião, às vezes, pode ser interpretada como informação. E a opinião, você está num campo de liberdades. As visões de mundo, elas são diversas. E aí, conforme o interesse, caçar uma pessoa, perseguir, condenar, multar, seja lá o que for, por conta de sua visão de mundo. Esse aqui é o risco. É por isso que, entre arriscar cercear a liberdade de expressão de uma pessoa e conviver com uma hipótese de dano por conta de uma informação errada ou falsa, né, você tem que ponderar o que vale mais a pena. Um manual eu não vejo como viável, né? Aí você vai estar estabelecendo aqui a regra da verdade, ela vai estar só aqui. É muito difícil esse debate, né? E por isso que ele tem que ser um debate ser feito muito aberto e de forma madura, não como está acontecendo agora. O histórico dos inquéritos, dos envolvidos no inquérito, das decisões recentes, elas mostram que há um lado a ser observado. A deputada do PT, Érica Cocai, acabou de acusar fraude nas eleições de 2018. Ninguém importunou a Érica Cocai, absolutamente ninguém. Quando o lado à direita faz qualquer levantamento de dúvida, suspeita e tal, aí já as reações já são bem diferentes. Não tem como isso ser bom. Deputado, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Roberto. Bom dia, deputado. É um prazer conversar com o senhor. E a minha pergunta diz respeito a essas inovações jurídicas que alguns juristas eminentes têm denunciado, que são, por exemplo, inquéritos abertos por ofício, por juízes, uma situação em que a vítima é o juiz da sua própria causa, penas que são mantidas mesmo quando o crime que deu origem às penas foi perdoado de uma forma constitucional e até uma coisa que passou desapercebida por muita gente, mas que os juristas também apontam como problema, a criação
de crime por analogia, né? Porque o princípio básico do direito diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Tudo isso são inovações jurídicas que aconteceram recentemente. Eu queria saber, na sua opinião, como é que o Congresso está... Será que o Congresso está percebendo o que está acontecendo? Existe uma percepção no Congresso dessa situação? Bom, essas inovações, elas vêm por via inadequada. Quem tem que inovar na legislação é o Congresso, não é o Poder Judiciário. E isso tem acontecido, é muito ruim, destrói a previsibilidade, aliás, destrói o ordenamento jurídico, né? A nossa construção com leis escritas, leis processuais, regras claras, é exatamente para dar uma segurança, dar garantia ao cidadão, limitar o poder estatal. E nós estamos vendo o contrário aqui. Conforme convém, dane-se o que está escrito, vamos inovar fazendo por analogia. Isso é péssimo. O Congresso dormia em berço esplêndido até pouco. Ele começa a ameaçar acordar. Tem um olhinho do Congresso querendo abrir ali para se levantar, porque ficou evidente. Quando o caso Daniel Silveira aconteceu, quando veio a publicação daquele vídeo que assustou muita gente, aí houve uma comoção da mídia, de todos, a Câmara dos Deputados especialmente não entendeu o que estava em jogo ali e correu para dar uma resposta àquele clamor. Eu via muitos deputados dizerem, não, imunidade não é impunidade, tal. Frasinha de efeito que algum imbecil criou, né? A imunidade é uma proteção, é de liberdade e aquele que usar mal da imunidade parlamentar vai responder no Conselho de Ética da Casa, porque não vai estar de acordo com o decoro. Não é? É muito simples isso. E a Câmara agiu erradamente, entregou destruiu a imunidade parlamentar. A Câmara destruiu a imunidade parlamentar, foi isso que aconteceu, aceitou destruir a imunidade parlamentar. Então, nós não temos mais segurança e previsibilidade de nada. Agora, como as decisões seguiram, o clima não arrefeceu, mas o distanciamento daquele fato foi demonstrando a diversos deputados o erro que foi cometido. Hoje, se fosse colocado em plenário aquela votação que autorizou a prisão do Daniel Silveira, hoje ele não seria preso. Deputado, só para a gente fechar... A Câmara agiu de forma errada naquele momento, mas o que eu quero demonstrar, Tiago, é que a percepção, ela tem um processo ali de compreensão e a Câmara de hoje já é diferente daquela que autorizou a prisão do Daniel Silveira. Em meio a toda essa discussão, como é que o senhor recebe de novo discussões sobre regulação da mídia? O ex-presidente Lula vem falando muito disso nessa pré-campanha. O que isso é preocupante? Qual é o alerta que isso deve servir? Para que deve servir? Bom, o alerta é feito pelo próprio Lula, né? É uma ameaça que ele está fazendo de controle de mídia. Essa é uma obsessão do PT. O PT tentou isso quando estava no governo. Deixa eu tirar o meu gato daqui, porque ele não resiste que bonitinho a uma ele. Vou ficar com ele aqui, pronto. Todo e o PT tentou isso com a criação do Conselho Federal de Jornalismo. O PT colocou isso no Plano Nacional de Direitos Humanos. Isso é uma obsessão petista. Eles não toleram aqueles que pensam diferente deles. Por isso, eles têm que controlar fluxo de informação, os meios de comunicação, qualquer coisa. E aí cai quem quer. O que me assusta é ver profissionais da imprensa que vivem da liberdade, do exercício da liberdade, não se escandalizar com essas falas do Luiz Inácio. Gente, inclusive, apoiar, falar com certo entusiasmo, né? Ele está dizendo, né, não é uma fake news de alguém, não é um ataque de um adversário. Então, o Brasil vai optar se quer uma imprensa, meios de comunicação controlados pelo PT no poder, ou se quer uma imprensa livre. Está muito claro. Essa versão do Lula está muito boa, viu? Eu estou gostando dele, porque ele está saindo daquela fantasia que ele vestiu em 2002 para ganhar a eleição e voltando a ser o Lula raiz, o Lula essencial, que é um cidadão autoritário que representa uma força autoritária. Deputado Paulo Eduardo Martins, do PL, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana. Obrigado e bom voo aí ao espaço quando todos tiverem coragem e meios para fazê-lo.